De olho na lição é o resumão da nossa super escola sabatina jovem, o conteúdo desta semana que estudamos e fazemos questão de dar uma passadinha por aqui para dizer para você aquilo que mais nos chamou a atenção. Então, para você ficar mais esperto do que você já é, compartilha com todo mundo e esteja pronto para que na nossa reunião do Espaço Jovem no próximo sábado tenhamos a chance de dar uma contribuição significativa para que outros entendam o conteúdo e também, juntamente contigo, continuem passando adiante, pregando assim a mensagem do Evangelho para todo mundo em nossa geração. Vamos em frente, porque nesta semana estudamos Lucas capítulo 16, do versículo 19 em diante. Foi a parábola que conhecemos como a parábola do rico e do Lázaro. Beleza? E você percebe desde o capítulo 15 de Lucas uma porção de parábola. Você tem a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho perdido ou do filho pródigo, como você queira chamar, a parábola da dracma perdida, do administrador infiel, parábola e, obviamente, o rico e o Lázaro também funciona como uma parábola. Você já sabe que não se faz doutrina em cima de parábola, porque parábolas são contos da época e Joséfo, historiador judeu, inclusive, fala sobre a parábola do rico e do Lázaro como sendo de fato uma parábola, um conto vigente na época de Cristo, que ele utiliza como ilustração para trazer um fundo moral muito importante, ou seja, qual é a moral da história? A moral da história é que tanto o rico quanto o Lázaro, o mendigo, o pobre, todos eles tiveram o mesmo acesso às escrituras sagradas, os escritos de Moisés. Um considerou e o outro não. Um se ensoberbeceu e o outro se tornou humilde. Um cerrou seu coração, outro abriu o coração. Todos nós temos acesso à mesma mensagem. Agora, o que vai definir se somos salvos ou perdidos é o nosso posicionamento quanto a esta mensagem. A parábola se desenvolve no aspecto de que o rico vai para o inferno e ele era um indivíduo orgulhoso, arrogante, prepotente, porque tinha muitos privilégios, vestia de púrpura, ricaço e ainda ostentava tudo isso, ok? E o outro ficava meio que na porta, esperando uma migalha cair da mesa, e ainda com suas feridas horrorosas, era constantemente lambido pelos cães. Vida miserável. Os dois morreram, um foi para o inferno, estava ardendo nas chamas, e o outro foi para o céu e estava na companhia do Abraão. E olha, muita gente utiliza essa parábola como argumento para dizer que existe vida após a morte, tá vendo? O rico foi para o inferno, o mendigo foi para o céu. Aí afirmam, tá vendo? Os pobres vão se perder, vão para o céu e os ricos vão para o inferno. Será que é isso que a parábola está ensinando? Primeiro, no contexto bíblico geral, estamos vendo ao longo de todo o trimestre que o indivíduo morre e não vai para lugar nenhum. Ele fica dormindo na sepultura. O pó volta para a terra como era, o espírito volta para Deus que o deu. Estaria a Bíblia entrando num processo automático de contradizer a si mesmo? Claro que não. Apenas é uma verdade sendo colocada por um conto da época a fim de que fosse algo facilmente entendido por aqueles que na época já conheciam esse tipo de história. Então você percebe que o conteúdo central está girando em torno da rejeição ou aceitação dos escritos de Moisés que atestam o plano de Deus para a vida humana, ok? E o que é então o rico, se não o próprio povo de Israel, que regozijava-se por ser filho de Abraão, descendente de Abraão, batiam no peito, se sentiam melhor do que todo mundo por conta disso e, consequentemente, rejeitaram a Jesus Cristo como o Messias. E você sabe que não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus. E como rejeitaram a Jesus, não experimentam a salvação. Já os outros, os gentios, aqueles que não eram do povo judeu, recebem a Jesus como seu Salvador, consequentemente abraçam o plano da salvação, consequentemente na parábola estão no céu,
por não terem rejeitado os escritos de Moisés, que anunciava a vinda do Messias, que se cumpriu em Cristo Jesus. Consequentemente, eles disseram sim para a salvação. E agora estão os dois lá conversando. E a minha pergunta para você é o seguinte: se isso é literal, como pode o céu ser tão perto do inferno ao ponto de eles estabelecerem um diálogo? Como é que está aí em cima? Está fresquinho? Aqui embaixo está queimando pra caramba. Minha língua, joga um pouco de água aí. E aí o rico ainda pede: Abraão, fala para ele, o Lázaro, vir molhar a minha língua aqui com um pouco de água que eu estou torrando. Outra coisa, além do céu e do inferno não serem próximos assim, se porventura houvesse essa literalidade da parábola, temos ainda um outro problema, porque o indivíduo morre e, segundo a crença de alguns, o espírito ou vai para o céu ou vai para o inferno. No caso do rico, foi para o inferno. Ei, que espírito é esse que tem língua, gente? Que espírito é esse que precisa de água para se refrescar? Não é espírito? Não morreu e o espírito está vagando por aí no céu ou no inferno? Que espírito é esse que precisa de água para refrescar a língua que queima no inferno? Tem alguma coisa errada com essa interpretação. Percebe que se eu encarar a parábola de maneira literal, eu vou ter dificuldades para poder explicá-la, ou melhor, ela não tem explicação. Seria um processo completo de contradição em relação à Bíblia Sagrada se ela for encarada com literalidade. Por isso é apenas uma parábola e ainda gera o conflito da salvação pelas obras. Imagina, eu sou pobre porque fui pobre e vou para o céu. Eu sou rico porque fui rico, vou para o inferno. Todo pobre vai para o céu, todo rico vai para o inferno. Então a salvação está destinada se você é pobre e a perdição está destinada se você é rico. Então é assim que funciona. A salvação não é por intermédio de Cristo, é pela quantidade de grana que você possui. Eu sou salvo pela quantidade de dinheiro que existe na minha conta bancária. Se tem pouco, salvo estou. Se tem muito, perdido me encontro. É assim que funciona o processo da salvação, porque se a parábola for encarada de modo literal, nós vamos começar a ter este tipo de problema. Isso sem falar na contradição absurda que toda a Bíblia vai se encontrar, porque afinal de contas, para que Jesus volta para ressuscitar as pessoas? Para que Jesus vem se está todo mundo já com seu destino traçado depois da morte? Se o pessoal que tinha que ir para o inferno já foi, o pessoal que tinha que ir para o céu já foi, a volta de Jesus torna-se vazia, nula e sem sentido. A salvação nem precisa ser estendida, porque basta morrer e o destino está todo mundo decidido, se está salvo, se está perdido. Gente, complica tudo. O evangelho vai por água abaixo. E além de tudo isso daqui ser perceptível, você observa que existe um seio de Abraão. Que seio de Abraão é esse que cabe todos os mortos? Aliás, o que aconteceu com os mortos antes de Abraão, se vai todo mundo para o seio de Abraão? Enquanto Abraão não existia, os mortos não tinham lugar para ficar, porque somente depois de Abraão é que tem um seio para se estar. Está tudo muito estranho. Então, sabe o que isso significa? A parábola é parábola de fato, não é literal. E o ensino é o seguinte: a rejeição do evangelho, a rejeição da mensagem da vinda do Messias. Os ricos achavam que, sendo ricos, se tornaram pobres porque haviam rejeitado o maior tesouro, que é Jesus Cristo. E os pobres, que se julgavam muito pobres, se tornaram muito ricos porque aceitaram o maior tesouro, que era Jesus. Os ricos são os israelitas descendentes de Abraão, orgulhosos, arrogantes, que não aceitaram o Messias. E os pobres são aqueles que, mesmo não sendo israelitas, humildemente comiam das migalhas que sobravam, já que todos os privilégios estavam linkados com Israel, e o pouco que eles tiveram foi o suficiente para eles abraçarem Jesus como Messias e, consequentemente, adquirirem a salvação. Qual é a moral da história? Falar sobre o estado dos mortos? De modo algum. A moral da história é se estamos rejeitando ou aceitando os escritos de Moisés que anunciavam a vinda do Messias, que veio, viveu, morreu e ressuscitou para salvar-nos de todos os nossos pecados. Se o rico se perde, ele não se perde porque ele é rico.
mas é porque ele confiou em si mesmo ao invés de confiar no Senhor. E o pobre não se salva porque é pobre, mas se salva porque confiou inteiramente no Senhor. É o que ensina-nos a parábola como verdade central. Sendo uma parábola, não tem condições de se tornar uma doutrina. E aí, perguntamos para encerrar o conteúdo desta semana: de que lado você se encontra? No lado daqueles que aceitaram a Cristo ou do lado daqueles que rejeitaram ao Senhor? Um beijo no seu coração. Obrigado por acompanhar o resumão da lição da Escola Sabatina Jovem. Estamos juntos e misturados. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.